E olha, nós temos aqui números recentes do Conselho Federal de Medicina falando a respeito da quantidade de médicos no país, se eles são ou não suficientes para atender a população. O problema está na distribuição dos médicos, que estão concentrados nas grandes cidades, especialmente na região Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Para levar os médicos às periferias e também para as cidades do interior, a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, está aqui conosco. Senadora, boa noite, muito obrigado pela sua gentileza, pela participação da senhora aqui com o nosso Jornal da Record News. Eu queria inicialmente saber o seguinte, de que forma a gente poderia então ter uma distribuição melhor dos médicos do nosso país para poder atender o nosso povo de uma maneira geral? Na realidade, de fato, há uma carência de profissionais médicos no Brasil. O que é piorado ainda pelo fato, como você falou, de eles estarem concentrados nas regiões mais ricas do Brasil. O próprio Conselho Federal de Medicina acaba de divulgar um estudo que mostra enquanto que a média em estados como aqui no Distrito Federal ou mesmo no estado de São Paulo ultrapassa a 2 médicos por habitantes, no estado do Amazonas, que é o meu estado, por exemplo, nós temos um pouquinho mais de meio médico para cada 1.000 habitantes, e a maioria deles concentradas na capital do estado, que é a cidade de Manaus. Então, o que nós precisamos encontrar é um conjunto de medidas capazes de resolver definitivamente esse problema. A presidenta Dilma já vem adotando algumas dessas medidas, que é exatamente ampliar as vagas nas escolas públicas de medicina, não é? E só que o resultado disso nós vamos sentir daqui no mínimo 6, 7, 8, 9 anos. E também aumentar as vagas nas escolas particulares. E existem vários projetos tramitando no Congresso Nacional. Um dos projetos prevê a obrigatoriedade daquele estudante que estudou na universidade pública de medicina, que ele, depois de formado, tem que trabalhar pelo menos um período de 1 a 2 anos nessas regiões mais distantes, mais longínquas. O meu projeto, ele propõe uma mudança no reconhecimento dos diplomas, não é? Na qualificação do profissional que estudou fora do Brasil, um brasileiro ou estrangeiro, mas de uma forma criteriosa, com análise do Ministério da Saúde e Ministério da Educação. O fato é, Heródoto, que as pessoas hoje, quanto mais longe elas vivem, quanto mais afastadas dos grandes centros e quanto mais pobres, mais elas estão sujeitas a não ter o atendimento médico, e nós precisamos resolver. E eu levantaria uma última proposta ainda, que essa é defendida pela categoria. Os médicos dizem que a única solução para o problema é criar a carreira de Estado, ou seja, equiparar os médicos no Brasil tal qual os magistrados, ou seja, eles entrariam no serviço público e teria uma carreira vitalícia, como tem os juízes do nosso país. Enfim, são todas medidas válidas e que o governo brasileiro, que nós parlamentares, precisamos abraçá-las urgentemente para resolver o problema da falta de assistência do povo brasileiro. Senadora, o jornalista Ricardo Couto também tem uma pergunta à senhora. Boa noite, senadora Vanessa. Hoje até teve uma reunião do presidente do Senado, Renan Calheiros, com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para ver o destino dos médicos do Senado que estão sendo demitidos pelo Renan Calheiros. E o ministro achou a ideia muito boa de levar para o SUS, né? Só que os médicos não gostaram da ideia. Por que os médicos do Senado não querem trabalhar no SUS? Olha, veja bem, na realidade isso vai dar muita polêmica ainda no Senado, porque o presidente Renan Calheiros decidiu, claro, com o apoio de toda a mesa diretora, extinguir o serviço médico do Senado. E a alegação principal, com a qual eu concordo, é que há uma duplicidade. Os servidores do Senado têm um plano de saúde e, ao mesmo tempo, aquela assistência direta. Na minha opinião, o correto não seria extinguir o serviço médico, porque Câmara e Senado são quase que duas cidades. Muita gente trabalha ali, então é preciso, se você dá assistência médica mais próxima, o servidor trabalha com maior afinco, ele não precisa passar uma manhã, um expediente todo fora até buscar o médico. Então, na minha opinião, o mais correto seria pedir o ressarcimento pelo plano de saúde ao serviço de saúde que o Senado presta. Agora, por que os médicos não querem ir para a Rede SUS? Primeiro, vamos dizer aqui, são 44 médicos.
44 médicos somente, ou seja, não vai resolver o problema. E o que os servidores alegam, os médicos, todos eles concursados, é bom que se digam, e os últimos, eles foram contratados pelo Senado agora há 4, 5 meses somente, passaram nos concursos mais difíceis para o Brasil. E o concurso que eles fizeram e eles passaram é concurso para analista legislativo, função médico. Então eles dizem, olha, não há esse cargo. Não há esse cargo no Sistema Único de Saúde. Mas, enfim, essa é uma questão que é menor, na minha opinião. Acho que o próprio Senado resolve, vai ter que manter um pronto atendimento até para as normas de vigilância sanitária, de segurança do cidadão e da cidadã. Claro que tem que ter um bom pronto atendimento e bem equipado e com todas as especialidades para atender os casos de urgência. Não só no caso dos senadores, dos servidores, mas daquela gente que diariamente transita pelo Congresso Nacional. E é muito comum haver acidentes, ocorrer acidentes cardiovasculares, até mesmo quedas, não é? Acidentes que precisam de ter um local. Mas isso será resolvido com muita tranquilidade, eu acho.